Então, Luiz, mas você falou que todos os grupos políticos já passaram, né? Era o Manuel da Lupa, aí ganhou o Iaúca, né? Quer ver? Vamos tentar recuperar. Era o Manuel da Lupa, quando a Portuguesa caiu da Série A para a Série B, era o finalzinho dele. Aí entrou o Ilídio Lico renunciou, entrou o vice, o Jorge Manuel Gonçalves. O Jorge renunciou também. Entrou o José Luiz Ferreira de Almeida, que era outro presidente da Portuguesa. Ele ficou poucos meses, a Portuguesa ali caiu da Série C para a Série D. Aí entrou Leandro Teixeira Duarte, como filho interino, neto do Oswaldo Teixeira Duarte, interino, porque ele era presidente do conselho e só sobrou ele, interino. Aí entrou o Alexandre Barros, radialista e tudo, que virou presidente da Portuguesa, e depois veio o Castanheira. O Barros era o que dava entrevista, que era o primeiro negro a ser presidente? Isso. Ele era filho do Armando de Barros, que foi um radialista muito conhecido, que criou a equipe líder. Criou não, ele na verdade deu sequência, quem criou foi o Wilson Brasil, mas que desde os anos 70 até os anos 2010 transmitiu todos os jogos da Portuguesa, tinha programa diário no rádio com informação sobre a Portuguesa e tal, então era um programa muito forte na colônia. Ele deu sequência ao trabalho do pai, depois acabou com a equipe e virou presidente da Portuguesa. Na minha opinião foi o pior presidente da história da Portuguesa, mas enfim, foi um desses aí que eu falei aqui. Então, Lupa, Lico, Jorge, Zé Luiz, Leandro, Alexandre e Castanheira, 7 nesse intervalo. Todos os grupos já foram, você falou. Todos os grupos, não sobra mais nenhum grupo. O Castanheira teve aí um rival nessa última eleição, que foi o Fernando Tomé, de uma chapa chamada Revolusa, mas assim, o Tomé, ele era diretor do Alexandre, com muitos apoiadores ali que também participaram, ou que participaram da gestão do Lico, mas assim, foi meio que sobrou daqui, sobrou dali, sobrou de lá, os que não foram embora dos grupos todos se juntaram num grupo só. E o grupo do Castanheira, que também, querendo ou não, não é um cara novo na política do clube, ele já participou de diretoria do da Lupa, no comecinho do Alexandre ele estava, no do Jorge ele estava, quer dizer, ele também já está há muito tempo no clube. Mas você olha ali, por isso que eu falo, você olha, você não vê novidade. Então todos os grupos já tentaram alguma coisa, nenhum conseguiu nada, e muita gente já se afastou. Então você olha hoje a política da Portuguesa, ela é muito restrita. E aí assim, caiu o Castanheira é o primeiro, entendeu? E assim como se ele não conseguir fazer virar SAF, ele também vai embora. Porque tudo que ele está fazendo, ele está se amarrando cada vez mais para essa história da SAF. Então se não virar, e aí como a queda não vira, então... Por isso que eu falo, eu acho muito, muito, muito difícil no caso de uma queda. Por isso que eu acho que o próximo Campeonato Paulista vai ser obrigatoriamente um divisor de águas para o Português. Obrigatoriamente. Mas até pouco tempo atrás, a gente comparava muito a Portuguesa, sei lá, com a Ponte, com o próprio Guarani. Por que a Ponte talvez conseguiu renovar o seu torcedor? Não sei. Eu acho que assim, o problema da Portuguesa foi aquela derrocada. Aquela derrocada da queda de 2013 da Série A para a Série B, e aí entrou nessa crise política toda, de B, C, D, E, isso que foi a grande pá de cal. A verdade é que a Portuguesa, a partir de 2000 ela caiu pela primeira vez para a Série B em 2002. Junto com o Palmeiras. Com o Palmeiras e com o Botafogo. Aí ela foi voltar em 2007, né? Nesse momento, nesse período aí, até começou a se criar uma rivalidade com o Guarani e Ponte Preta, porque se enfrentavam muito, e eram sempre os clubes que estavam brigando para acesso. E a Portuguesa, ela entrou nesse patamar, que antes ela não estava nesse patamar, nunca frequentou muito esse patamar, mas ela entrou nesse patamar e ficaram nesse mesmo grupo. Só que depois daquela derrocada da Portuguesa, ela descolou dos dois, né? E aí ela foi se aproximar mais de uma realidade de Juventus, de Portuguesa Santista, do que de uma realidade de Guarani e Ponte. Mas não existe rivalidade com o Juventus, né? Isso é besteira. Nunca existiu, muito pelo contrário. Só que é isso. Como, por exemplo, ali de 2005 a 2010, 2011, criou-se uma rivalidade, entre aspas, entre Portuguesa, Guarani e Ponte, que foi um negócio assim, eram os jogos que tinha mais confusão, mais briga, mais expectativa e tal. Por quê? Porque eram os clubes que estavam se enfrentando muitas vezes, com o mesmo objetivo, enfim. E aconteceu com o Juventus. Porque o Portuguesa ficou 7 anos na Série A2, jogando o quê? Série A2 e Copa Paulista. Quem que está sempre Série A2 e Copa Paulista? O Juventus. Então você acaba... E aí, por exemplo, você pega uma Série A2 que muitas vezes não tem clássico. E Portuguesa e Juventus não é clássico, mas aí quando você olha para o campeonato, você fala, qual jogo aqui chama mais atenção? Pô, Portuguesa e Juventus, né? Um jogo na Javari, um jogo no Canindé, 2 clubes tradicionais, 2 clubes da capital, 2 clubes que já, né,
incomodaram muito grandes e tal, e aí começa a criar isso começa a se criar, e, enfim. Mas nunca houve assim, uma rivalidade, porque sempre foram clubes que estiveram em situações distintas, em contextos distintos, com objetivos distintos. Sim. Então, Portugal jogava Série A do brasileiro, tudo. Sim. Juventus jogou acho que uma vez e tal. Mas, cara, a projeção sua, então, é o ano que vem, vamos dizer assim, é o matar ou morrer, vamos dizer assim. Eu de fato acho. Eu acho que esse próximo ano, na verdade, a Portuguesa vai ter 2 meses e meio decisivos, porque é o que dura o Campeonato Paulista. Nossa, muito Então, pouco. ela vai ter ali, se muito, 3 meses, mas não vai chegar a isso, que vão ser decisivos para o ano que vem inteiro e para o futuro. Porque se ela consegue permanecer na 1 pelo segundo ano seguido e, de quebra, uma vaga na Série D, ela muda a visão. Opa, a minha visão agora é me manter no cenário nacional, buscando uma vaga na Série C, mas também, se não der, eu tô na 1 para no ano que vem estar de volta aqui e tentar mais uma vez. E numa 1 em que eu tenho mais investimento, em que eu consigo atrair mais patrocinadores. Sim, jogadores um pouco melhor. O nível de jogador é outro. E qual que é o outro cenário? É cair para 2 e ter que jogar Copa Paulista. Aí você já imagina o outro ano muito ruim. Por quê? Porque o outro ano já vai ser dia 2 e sem cenário nacional, e o outro ano, quer dizer, você já pensa para Aí, infelizmente, você trilha um outro caminho, completamente diferente, você fica muito mais distante, você volta a estaca zero. Nesse caso dessa gestão do Castanheira, ele volta ao que ele pegou, quando ele assumiu, e aí ele vai estar no último ano da gestão, ou seja, ele vai voltar a 6 anos. Mas vamos dizer assim, o que a SAF pode ser o caminho para vários clubes, você acha? Ou mais para esse perfil da Portuguesa, ou talvez também seja, vamos dizer, para outros times menores aqui do estado? O Primavera agora é do Deco, né? Sei lá, você falou do São José, né? Como que é o São José hoje? São José é um grande empresário, né? Do ramo de calçados lá da cidade, que comprou a SAF do São José e está fazendo um bom trabalho. São José subiu da Bzinha para A3, da A3 para A2, ou agora na Copa Paulista. Eu acho que é o melhor time no mata-mata. Mata-mata nunca dá para dizer quem é que vai ganhar, mas eu, se tivesse que apostar, eu já apostaria ou no São José ou no 15. Agora sim, na realidade, eu acho que há 2 coisas da SAF. Primeira, SAF não é nem salvação nem perdição. O que depende é da gestão. Então, virou SAF não vai se salvar e virou SAF não vai acabar. O que depende é da gestão da SAF. E a outra coisa, eu acho que SAF depende muito do contexto. Estou falando de um Corinthians, de um Palmeiras, de um São Paulo, eu acho que não faz sentido. Realmente não faz sentido. Agora, se você fala de clubes de médio e pequeno porte, ou em contextos como esse em que a Portuguesa está hoje, acaba sendo o único caminho. Porque são clubes que vão precisar de um investimento que por si só não vai vir e que para o clube administrar ninguém vai fazer. Então vai precisar vir a SAF. O Botafogo de Ribeirão é SAF? Não. É. E tá na Série B, né? O próprio Novo Horizontino, uma cidade tão pequena, né, cara? Ele tá jogando então, aí. Você pega clubes empresa, o Botafogo, na verdade, ele virou SA lá atrás, a Ferroviária tinha virado SA lá atrás até antes da SAF. E são clubes, é isso que você falou, são clubes de interior, clubes que não têm uma massa de torcida, mas que conseguem um investimento. Mas por quê? Porque o cara que investe, ele tem a segurança, ele participa da gestão, é diferente. Então você não vai ter... A Portuguesa, ela quer viver o quê? Do mesmo jeito abnegado que ela vivia nos anos 70, 80 e 90? Aí ela vai depender de algum empresário da colônia que queira colocar o dinheiro e ainda confie que os amigos dele ali dentro vão administrar bem esse dinheiro. Isso não existe. Mas aí tá, a colônia, mas também tem isso. A colônia lá atrás, vamos supor, o pai era, o filho é. Hoje o filho já torce pro São Paulo, pro Corinthians, não tem isso. Não, né? tá distante e... Tudo mudou, né? E outra, a Portuguesa se afastou muito da colônia, no sentido dos caras que investiam, dos grandes empresários, dos caras que realmente têm o dinheiro dentro da comunidade portuguesa. Por quê? Porque esses caras ajudaram em algum momento. E se arrependeram amargamente de terem ajudado, porque levaram o dinheiro deles e acabou, né? E esses caras não querem mais saber de português. Diferente do Vasco, vamos dizer, né? Que tem uma... e aí... Apesar que é português, ele tem uma origem também, mas ele conseguiu... Ele expandiu.
Ele passou dos limites da comunidade portuguesa, como o Palmeiras da italiana, em Sim, todos os casos. Agora a portuguesa não. Eu não sou dos que... Tem aqueles lá que quer mudar o nome, né? Os querem mudar o nome. Eu sou absolutamente contra isso, por um motivo muito básico. Você nasceu português, vai ter que morrer português. Acabou. Se é para acabar, que acabe assim. E pronto. É o motivo, é a razão de ser. Mudar nome é mudar tudo. Não é que, ai meu Deus, é porque é português, é porque eu sou português. Não é isso. Mas assim, é a razão de ser. Então, por que existe? Então acaba e constrói um outro. Se você quer que tenha outro nome, vai lá, cria lá como na época falava, independência. Camões, não sei. Umas coisas, Argonautas. Argonautas. Eu lembro dessa história. Na época e tal. Assim, vai lá, monta. Constrói do zero, mas não é a portuguesa. A portuguesa nasceu para ser portuguesa. Se tiver que morrer por algum motivo, porque morreram os portugueses todos aqui, porque ninguém está gerindo bem, mas que morra a portuguesa, acabou. Você tem minha idade, mas o que? Você tem 32. Um pouco mais novo, mas, cara, isso é da sua família? Sim. Português, tudo? Meu avô começou com isso. Meu avô veio de Portugal, chegou aqui em 52 e 2 meses depois já era sócio da Portuguesa. Nossa. E aí ele casou com a minha avó, aquela que ele conheceu aqui, mas que também é portuguesa. Teve 3 filhos, os 3 torcedores da Portuguesa. E quando eu nasci, eu era criança, eu brinco, eu não escolhi torcer portuguesa porque eu tinha uma lógica na minha cabeça, falando, pô, meu avô é português, meu pai, meus tios, tudo da portuguesa, todo mundo aqui da portuguesa, eu sou da portuguesa. E a gente frequentava muito o clube social, então eu cresci muito nas piscinas, fim de semana era piscina e churrasqueira, dava 3h30, 3h40, a gente ia pro vestiário, se trocava e subia pro Canindé para ver o jogo. Então eu cresci naquele meio, aquele meio sempre foi o meu meio e, enfim, eu sou por causa dessa situação. Mas você vai concordar comigo que era um meio completamente diferente de hoje, né? Vamos dizer assim, para você. Total. Eu não imagino como é hoje para um pai fazer o filho torcedor portuguesa. E não imagino como vai ser para mim quando eu tiver filho, porque é diferente. O meu pai ele acabou não me forçando, apesar de me levar sempre e tal, mas ele nunca me forçou, nunca quis assim que, né? Nunca foi uma coisa deliberada. Mas era um meio, era um contexto tão natural da família frequentar o clube e tal, e eu ainda peguei um momento bom do futebol. Eu peguei os anos 90 da Portuguesa, então, eu peguei toda aquela fase de 95, 96, 97, 98, sim. fase. Então, mesmo quando não ganhava, ele chegava perto, né? Eu acho que é isso que é o também. Pode ser que não ganhe, mas joga com os grandes, mas tá ali, né? Enche o seu, vamos dizer, como o Bragantino mais ou menos hoje, o clássico né? da Portuguesa era Corinthians, Palmeiras. Sim. E jogava bem. Sim. Tomava pau, né? Sim, às vezes também, mas às vezes ganhava. Meteu 7-2 do São Paulo, não foi? Aquela vez? 7-2 do São Paulo. Né? Quer dizer, era um time casca grossa, vamos dizer assim, no bom sentido. Cara, mas putz, é difícil mudar a história, né? Porque nem a Ponte ainda, às vezes a gente vê a Ponte aqui, ali, mesmo agora jogou uma Série B, jogou uma A2, foi campeã da A2, né? Até um técnico, foi o Hélio, né? Foi um técnico experiente, também acho que é um técnico também bom para você, de repente, para vocês, né? Não sei. Ou o Paulo Roberto também, acho que fez trabalhos bons assim, né? Para clubes menores de interior. O próprio Jorginho, né? O Jorginho é meio injustiçado, você não acha, no português ou não? Porque ele caiu para 2, né? Ele ganhou a Série B. Assim, o Jorginho, eu defendo que, assim, independente do que aconteceu na segunda passagem dele, o Jorginho é o Jorginho. E o Jorginho deu certo por quê? Porque o Jorginho nasceu no Canindé, cresceu no Canindé como jogador, foi da torcida e tal. E quando ele veio na Barcelusa, uma das principais qualidades dele foi saber lidar com o clube, mais do que com o time, com o clube. O Jorginho conhece a política da Portuguesa como ninguém, conhece todo mundo, sabe como as coisas funcionam. E o Jorginho fez uma campanha histórica, uma das mais importantes da história do clube, marcou uma geração que eu acho que o respiro da Barcelusa a gente está vendo até agora, de muita criança, muito moleque na época que virou torcedor e que está hoje na arquibancada. Se olha Leões, hoje é só moleque. Então assim, o Jorginho Só que ele voltou depois num ambiente que podia vir o Guardiola, que não é do... Então assim, não tinha a menor condição. E como ele não conseguiu vingar em outro clube além da Portuguesa, aí ficou essa imagem de um cara que fez um trabalho, sabe? Sim, não, ele
Ele, no Bahia, uma vez, ele evitou de cair, ele teve Sim, mas não no foi Goiás, sim, sim. repetiu acessos. Agora ele tá no Juventus, ele fez uma Copa Paulista dentro do que ele... Fez uma boa Copa Paulista. Dentro do que ele tinha. Eu acho que ele parece uma pessoa muito séria. Não sei se ele é o melhor, é o que eu tô te falando, mas assim, me parece uma pessoa muito séria no que se propõe, né? Ó, eu vou te falar uma coisa que assim, pode parecer uma coisa muito louca para quem não conhece a portuguesa e não vive a realidade da portuguesa. Eu acho que o Jorginho ele era um ótimo nome para ser um executivo de futebol na portuguesa, mas não no sentido de contratar jogador, de ser o cara que vai trazer jogador. A portuguesa já teve em alguns momentos, o Candinho era o cara na Série A. 2012, quando a portuguesa não caiu e se manteve na Série A. O que o Candinho fazia, mais do que ser um executivo de futebol e trazer jogador? Ele cuidava do futebol, porque a política da portuguesa é horrível. É muito nocivo. É muito nocivo. E a portuguesa precisa sempre de um cara que tenha identificação com o clube, que conheça aquele meio, que seja o cara que blinda. Que seria mais ou menos o que o Toninho Cecílio fazia esse ano, ou que tentaria fazer, né? No papel, vamos dizer. E não conseguiu por quê? Porque ele virou o executivo e acabou não tendo ponte entre ele e presidente. Ele não tinha anteparo nenhum. O que precisa desse cara para ser esse anteparo? Eu acho que o Jorginho seria um ótimo nome para isso. O exemplo que eu mais... O Leão, talvez, né? Uma época foi. Chamaram o Leão. Exato. Mas é uma função justamente essa, de ser o anteparo entre diretoria, torcida, futebol. É o cara que vai... É esse que você vai contratar? Beleza, eu dou o aval. Não. Fazer isso aqui você não vai. O outro da diretoria vai querer interferir, o conselheiro vai querer se meter, o outro diretor vai não sei o quê. É o cara que vai blindar. O Jorginho seria esse cara. Eu, se estivesse na portuguesa, se fosse diretor da portuguesa, não vou ser nunca, não quero, mas eu traria um cara como ele, o perfil dele, justamente para fazer esse trabalho. Porque o Candinho fez muito bem da última vez que veio, já não como técnico, mas como diretor. Sim, o Candinho também hoje já tem idade também, né? Lógico. Para treinar, acho que já cansou também. Já da última vez que ele veio, já faz mais de 10 anos, ele foi esse cara da gestão, não foi técnico e trabalhou muito bem. Por quê? Porque conhece, ele sabe como a coisa funciona. E aí você barra a coisa errada no ato e você tem moral. Sim, você tem um nome na instituição, né? Acho que isso... E qual que é a sua projeção para o ano que vem, então? É um ano difícil, né? Um ano, vamos dizer, carregar cruz aí, né? Não sei. Carregar cruz é o que a gente faz, né? Não, a cruz já... mas... Não, mas nos dois sentidos. Sim. Porque, ano que vem é isso. Eu acho que a gente tem que focar muito nos primeiros meses do ano, os 3 primeiros meses do ano, que é o Campeonato Paulista, porque dali vai depender o restante do ano e vai depender os próximos anos do clube. Então, eu tenho batido muito nessa tecla desde o fim de semana aí da eliminação, de que o trabalho tem que ser muito bem feito. E as decisões que forem tomadas agora é que vão dizer lá em março se a portuguesa está numa trajetória ou está na outra trajetória. Então, errou pra caramba essa gestão nos últimos anos no futebol. Agora é a hora de mostrar que aprendeu e fazer direito. A portuguesa precisa ficar na Série A1. Não dava. O último campeonato, me desculpa, a portuguesa não teve mérito nenhum em ficar na primeira divisão. Ela ficou porque Deus quis e o Tomazella virou santo em Mirassol. Porque se Deus não quisesse, o Tomazella não resolvesse ser canonizado aquele dia, a portuguesa... Não, porque, vamos dizer assim, no planejamento, no papel, deu errado, vamos dizer. Deu certo por uma sorte. No papel, deu tudo errado. Tudo errado. E assim, na prática, só deu certo por um milagre. Não teve competência ali na... Eu lembro do jogo com o São Paulo, foi um passeio no Morumbi, né? A portuguesa levou um passeio do Santos na Vila. Tomou de 4 do Santos. Na estreia lá do Lucas Lima, que a torcida estava meio ressabiada, ela fez ele voltar em grande estilo. Vergonha foi o Corinthians, que conseguiu empatar em 0x0 com a portuguesa. Mas foi fora, né? Foi em Brasília. E quem diria que aquele pontinho lá em Brasília seria Salvador? E foi. Porque a portuguesa salvou no saldo de gols. Né? E você, como que essa paixão, às vezes, vou dizer assim, você pensa, poxa, tudo bem, amo, gosto, dedico, você escreveu o roteiro de doc, né, corre aí, vai, viaja, às vezes não bate, fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Tudo isso por uma coisa tão assim, uma paixão que é um meio, não sei assim, não sei se vale a pena tanto
tanto Cara, amor assim, assim? os últimos anos foram muito difíceis. Depois de 2013, do caso Everton, foram anos muito difíceis, assim. De A para B, de B para C, de C para D, de D para nada. Esses anos de nada. E você foi na C, na D, todos eles, Não, na Série B? assim, eu nunca larguei mão. Só que assim, esses anos foram muito complicados. E chegou num momento nesses anos que sim, não é uma questão de pensar em desistir, mas é uma questão de olhar, isso eu sempre falo. Eu olhava e eu pensava, vai acabar. Vai acabar. Não vai ter futuro. Não vai chegar no centenário. Eu pensava de fato. Você pensou isso? Pensava, e muita gente pensava. Eu não sou hipócrita de falar, não, é só aquele torcedor que eu acreditava, eu achava. Não, eu achava que ia acabar. Uhum. Só que 2020, com pandemia e o caramba e tal, foi um ano estranho, foi um ano que deu uma virada assim, mudou a gestão, porque se aquela gestão continuasse, a gente não estaria falando de Portuguesa hoje. Você está falando do Alexandre ele foi, na visão de você? Não, na minha visão, o pior presidente da história. Pior que vamos dizer, o da Lupa mesmo, que começou a história? Pior, muito pior, muito pior. Sério? E ele não se reelegeu por 8 votos. Então, ali a Portuguesa teve por um fio, né? Não, porque com ele acabava. Foi a pior, de longe. Mas, vamos dizer, não por malícia, por vamos dizer, por ser ruim mesmo. Competência 100%. Ah, tá. Não por o resto caráter. eu não sei. Tá. O resto eu não sei. Mas por incompetência 100%. Agora, não, aquela foi uma gestão que fez tudo. Qualquer decisão que você procurar nos 3 anos de gestão era errado. Tudo. Você não acha nada certo na cabeça. Nada. Então, ali foi um divisor, né? Porque 20 é o ano que ele sai, entra o outro começa a tentar fazer alguma coisa de organização, porque estava tudo tão ruim que o básico que ele fizesse já melhorava, né? E a Portuguesa naquele ano consegue ganhar uma Copa Paulista, vai para uma Série D no ano que vem, aí ela deixa de brigar para cair para 3 para começar a brigar para subir para 1, e aí a coisa vai mudando um pouquinho. E aquele ano de 2020, eu me envolvi em muitos projetos da Portuguesa. Ajudei a escrever o livro, fiz o documentário do Centenário, fiz o podcast do Centenário, tudo eu estava metido. Sim. E acabou sendo, por causa daquele ano centenário, com pouco futebol, todo mundo fechado, pandemia e o caramba, esse centenário acabou mudando um pouco o espírito da torcida. E o fato de ter terminado com o título da Copa Paulista, aquilo mudou, aquilo deu uma virada de chave em todo mundo. Então, assim, foi naquele momento que eu parei, olhei e falei, olha, foi ali na pandemia, depois da outra gestão, ainda antes de Copa Paulista, que eu olhei e falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir agora pro que for. Porque se for para acabar, eu vou registrar tudo até acabar. Eu vou registrar todo o fim do clube. E se for para ressurgir, eu também vou registrar toda a volta do clube. Uhum. Porque eu vou ser bem sincero para você. A Portuguesa foi eliminada agora no sábado. Já foram tantos rebaixamentos, já foi tanta queda, cara, que assim, você sente, você fica nervoso. Mas o lado da tristeza, tô falando, não de revolta continua, mas a tristeza de você falar, puta, eu chorei, eu fiquei deprimido, aquilo, a gente tá tudo anestesiado já, a gente tá tudo amortecido. Nervoso você fica assim, nervoso de revolta, mas você já tá anestesiado. Então, eu encarei esse espírito e falei, vambora, eu vou viver intensamente isso e acabou. E aí quando ela voltou da Série A2 para a Série A1, eu falei para mim mesmo, eu vou tentar ir em todos os jogos da Série A1. E foi uma coisa, porque foi esse ano. Eu não sei, esse ano. Eu falei, eu não sei se a Portuguesa vai sobreviver. Porque se ela cair, é isso que eu te falei, eu já falava isso nesse campeonato. Então eu vou. Eu não sei quando é que ela vai voltar a jogar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo. Sim. Eu não sei quando é que ela vai... Fazia tempo que não jogava, inclusive. Porra. Falei, então eu vou em tudo. Fui para Brasília, fui para Mirassol, fui para todos os lugares, assisti todos os jogos, ganhei na Copa Paulista. Acabou não dando sorte também, porque na primeira fase todos os jogos foram próximos. Aí teve o jogo de Prudente, falei, vamos tentar. Fui. Eu ia acabar indo em todos, como fui em todos da Copa Paulista, mas se ela passasse também iria. Mas não era aquela pegada do Campeonato Paulista. Então, no pior momento eu conversei comigo mesmo, eu sempre falo isso, e eu falei, eu vou, agora eu vou, foda-se, o que acontecer, aconteceu. Entendi. E dos lugares que você foi esse ano, qual foi o pior, cara? Teve alguma treva? Teve uma briga na Copa Paulista da torcida que a PM fez errado, né? Foi o jogo
foi Portuguesa e São José na primeira fase. Teve uma briga dentro da torcida portuguesa, na verdade entre duas pessoas. Não foi uma briga de duas facções, dois grupos, não. Foram duas pessoas que brigaram. E aí a polícia, com aquele jeitinho de sempre, né, chegou. Putz, não é que a polícia chegou lá, foi agredida e reagiu. Eu sempre que eu estava assistindo ali de longe, os policiais já foram para aquele lugar da confusão, sentando o cacete de todo mundo. Idoso, mulher, criança, tudo. E aí virou Aí lógico, a torcida ficou revoltada, aí virou um negócio, né? Mas esse ano até que não teve assim muita confusão, não. Eu acho que o grande perrengue que o torcedor da Portuguesa passou, na verdade foram dois grandes perrengues. Um deles foi a ida para Brasília, né? Eu fui de avião, mas teve gente que foi de ônibus, 18 horas para ir, 18 para voltar, para ver o jogo lá no Mané Garrincha, que o nosso presidente fez o favor de vender o mando. E o outro foi Mirassol. Mas era uma grana que fazia, que né, foi muito criticado na época. Acho que a Rádio Bandeirantes, eu critiquei. A imprensa, mas a grana valia a pena, era muito dinheiro para a realidade. Era R$1 milhão no total para você mandar o jogo lá. E aí ficou aquela coisa de tipo, é R$1 milhão, eu não tenho R$1 milhão hoje. Só que se você manda o jogo em São Paulo, se você manda o jogo no Canindé, era só você fazer a conta básica que a Portuguesa estava cobrando de ingresso. Ela ia conseguir 750 pau. Na verdade, ela vendeu por 250, ela não vendeu por R$1 milhão. Então, então assim, eu fui totalmente contra, por quê? Porque o torcedor ficou 7 anos sem jogar uma Série A1, sem jogar clássico, A gente já tinha uma geração de pessoas mais velhas que imaginavam que nunca mais iam ver a Portuguesa jogar contra um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo. O Sardinha morreu, tá vivo? E uma tá vivo ainda, mas não vai mais, tá. Ele tá vivo. E você tinha uma geração nova de crianças que nunca viram a Portuguesa jogar contra esses times. E quando você tem a oportunidade disso, você tira. Qual que é a razão do clube existir? Era o único jogo da Portuguesa contra um dos grandes que era comando dela. Mas os grandes mandam no Canindé, porque tem lugar que a federação inventa um monte de laudo, inventa não sei. Porque os grandes não vão jogar na Javari, por exemplo. Não, mas ela ia mandar lá. E ainda que não fosse lá, mas seria lá. Pô, no Pacaembu não pode, no Morumbi, talvez. Se fosse qualquer lugar aqui, pro torcedor poder ir. Mas enfim. Agora, os grandes perrengues foram esses, foi Brasília e Mirassol. Mirassol é um perrengue no sentido de que é longe também, 500 e poucos quilômetros, mas 500 quilômetros, vai. E aquilo, você vai de louco, né? Porque estava rebaixado. Então, todo mundo ali estava, e a Portuguesa toma o primeiro gol, ela toma 1-0. Nossa, cara. E aí todo mundo se olhou e falou, era isso mesmo, a gente veio porque a gente veio, mas era isso mesmo. Só que aí veio o milagre. Empata no finalzinho do primeiro tempo, no comecinho do segundo foi aqueles gols do acaso que não aconteceram no campeonato inteiro. E aí vamos segurar isso aí até o fim. Então, o jogo de Mirassol, para quem foi, mas mesmo para quem não foi, assim, é um jogo marcante para a Portuguesa. E eu espero que continue a ser, porque se ela cair ano que vem não vai ser, porque não vai ter valido nada. Então, por isso que eu sempre repito isso, eu quero que continue a ser um jogo importante na história da Portuguesa. E o Tomazella é meio que um milagre ele continuar, porque ele poderia, acho que, sei lá, ter jogar numa Série B. Ele teve proposta de Série B, do Guarani, do Ceará, era para ele ter saído da Portuguesa. Mas ele ficou, por quê? Porque ele vislumbrou o começo de 2024, em que qual é a melhor competição que você tem para disputar? O Paulista dá um. No Paulista, no Guarani eu estou na mesma, no Ceará eu vou disputar o quê? Um campeonato cearense. Se eu vou para o Guarani ou para o Ceará, eu corro risco ainda de ser banco, pegar uma fase não muito boa. Aqui eu sou ídolo, e ele tem uma identificação enorme com a Portuguesa, até por causa da história do filho dele, que teve problema de saúde sério, o clube ajudou muito e tal. Filho pequeno, adaptado em São Paulo, então ele resolveu ficar. E virou um ídolo da torcida da Portuguesa. É o maior hoje, né? Acho, não sei. Não, do time hoje é o cara, ele e o Marzagão, o volante, mas ele mais por toda essa história dele. E por ter salvado. Não, e também por ser um atleta uma pessoa muito dedicada, independente da história do filho, uma pessoa parece muito bem intencionada, né? E ele entendeu exatamente a função dele, a posição dele, assim. Ele é um cara que em cada atitude dele você percebe que ele sabe que ele é ídolo. E ele preza muito por isso, assim. Então, é um cara com uma cabeça muito boa. Eu acho que... ele vai continuar, vai ser titular absoluto do Campeonato Paulista. Mas eu acho que ele vai ter cabeça para se manter, assim, como um grande ídolo do torcedor, assim. E é muito importante, porque essa geração nova aí não teve ídolo, né? Foi muito tempo sem ídolo. Se você pega de quando... O Ed não é... Não. Os últimos foram da Barcelusa. E a gente tá falando de 12 anos atrás. O Everton tinha o...
Não, então, da Barcelusa você pode colocar o Marco Antônio, você pode colocar o Ananias, você pode colocar o Everton, goleiro, acabou não sendo por uma cagada da Portuguesa depois, Sim. ele acabou saindo numa saída muito conturbada, mas foi ali o último time em que a torcida olhava, e os mais jovens olhavam, e viam uma Mas referência. o que me parecia naquele time, pelo menos, de fora, é que ele não era tão bom tecnicamente. Ele deu liga, né? Acho que o Jorginho Deu liga. ligou bem, porque também era o Wellington Saci, eram jogadores. Não, deu liga. Aquele time não teve um grande artilheiro, por exemplo. Sim, não era um. Fazia gol naquele Sim. time. Então, na verdade, foi o esquema tático do Jorginho, foi o ambiente que o Jorginho conseguiu construir e o ambiente acabou se tornando junto com a torcida, né? Então foi um combo ali, né? E assim, quando a Portuguesa consegue aliar esse lado torcida-time, sempre dá certo, só que isso é muito difícil. O ambiente dentro do Canindé é complicado, isso é muito difícil. Série A2 do ano passado aconteceu isso. O Portuguesa também não tinha um time fantástico, o Portuguesa teve seríssimas dificuldades no mata-mata, só que ela conseguiu um negócio ali que quando a Portuguesa entra naquele... E o Sérgio Soares como técnico, você acredita que já está no nível, vamos dizer, do Paulo Roberto, desses assim que, vamos dizer, conhece a dois, conhece... Ele foi bem na Portuguesa, né? Foi bem. Se esperava. Foi bem. Eu acho assim, eu não trataria ele como um nome ideal para disputar uma Série A1. Não trataria, um nome ideal. Mas, se eu soubesse quem a Portuguesa ia trazer, era para ter mantido. Ontem um cara me perguntou, você traria o Gilson Kleina para o Campeonato Paulista? Eu falei, se eu souber quem a Portuguesa vai trazer, eu te digo que sim. Se eu tiver que analisar no cenário ideal, eu falo, não, eu não acho que é o nome ideal para o Portuguesa trazer para montar esse time. Agora, dependendo de quem ela pensar em trazer, vem embora, vem aqui. Sim. Vem aqui, o Sérgio Soares, dentro de esquema tático, o que é? Ele é mais retranca, ele é mais esse cara de grupo, ou é tudo, um pouco? Não, ele é um cara mais... Ele sempre foi um cara mais retranca. Na Portuguesa, aí é que tá, ele captou também a situação da coisa. Ele chegou na Portuguesa, na primeira entrevista coletiva, ele falou, perguntaram para ele isso, você é um técnico muito reativo, o Portuguesa está precisando de um técnico para subir no campeonato. E ele, logo na primeira entrevista, ele já falou, cara, eu estou na Portuguesa numa Série A2, eu preciso ter um time ofensivo. E ele montou um time extremamente ofensivo, porque é isso que a torcida precisava, de uma Portuguesa que se impusesse na Série A2. Ela estava 7 anos na A2 e não se impunha. E aí ele fez isso. Então, ele tem condições de fazer isso, mas ele é um time que, acho que até pelas características dos elencos que ele vai pegando aí, que são elencos muitas vezes não qualificados, você precisa acertar, fechar a casinha. É porque são umas situações que nem você falou do Kleina, não é ele que monta o time, né? Ele chega, competição já acabando, quer dizer, corda no pescoço, não tem muito também o que... Também o torcedor tem que às vezes entender que o técnico também está num momento ali que não tem... O que o Kleina fez, futebolisticamente falando, foi montar um esquema com 3 zagueiros. O resto é grupo, é vestiário. Entendi. Bom, só para te falar agora. Não. Eu vou ter que sair daqui.